Bíblia Sagrada, segundo a Samuel, capítulo 12, Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e seus filhos. Igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e da sua vaca para guisar para o viajante, e viera ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive ao Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomara a dar o quadruplicado, tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel, de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, e Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o sol, todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio a sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu.
E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantastes e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi e a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor, assim seja. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Jabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe, mensageiro de Davi, e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Na cidade levou muito grandes despojos, e trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Assim seja.